altura, não. Até podia me levar assim, igual um pássaro fora do rebanho. Quando a gente chegou no Nordeste, assim, em cada uma das cidades, quando a gente chegava, a gente, quer dizer, as crianças, elas logicamente eram as primeiras a vir, não tinha, né? Mas nos adultos a gente sentia essa coisa da população rural, né? O cara desconfiado, os adultos ficavam assim olhando para a gente, falei aí, não sei. E à noite, depois que a gente apresentava o nosso espetáculo, tinha um fenômeno muito interessante, que as pessoas que faziam a arte deles, né, nessas cidades, eles vinham nos encontrar depois de que a gente mostrou um pouco o que a gente foi fazer ali. E nesses momentos se davam as trocas, né, entre artistas da cidade com os artistas do local que vinham procurar a gente, vinham contar as histórias deles, vinham saber como é que era o trabalho para a gente, vinham fazer comentários sobre o que eles tinham assistido. O Vale do Jequitinhonha, e lá o povo, por ser um povo pobre, né, mas é um povo que tem uma alegria imensurável, assim. Eles têm um ouro guardado dentro deles, que é assim, o dom de ser feliz. Mamãe, oh, que calor, calor, calor da vaquejada. Mamãe, oh, que calor, mamãe, oh, que calor. Mas os nossos orientadores foram taxados como mestre. Era mestre Romano Elias da Paz, mestre Josué da Cruz, mestre Pinto do Monteiro, mestre Lourival Batista, mestre Belarmino de França, e assim vão, são tantos cantadores que, se a gente for falar, são muitos. Qual é o seu problema? Não está vendo aqui a plateia, aqui no Vale do Anhangabaú, neste sábado maravilhoso, ensolarado, bonito? Não. Você não está vendo a plateia? Não, não. E o que é isso aqui na sua frente? Bestalhado. Que bestalhado, rapaz? E eu virei palhaço de circo também, brinquei muito em circo. O Mamulengo eu assistia desde pequeno no circo. Eu andava em Bumba Meu Boi. No carnaval eu saía com burra. Andava no carnaval e me pintava. Mamãe não queria, mas era o carnaval pitoresco de Recife, né? Aí a gente dava um jeitinho e ia brincar também um pouco. Sintetizando a minha infância, foi isso. Foi no meio dos brincantes, foi brincando mesmo assim, entendeu? A Companhia do Feijão, desde o seu início, a gente tinha algumas questões que eram importantes e que nos levaram a esse universo do brincante. A primeira pessoa que nos inspirou a isso foi o Mário de Andrade, né? Porque fazia parte de um projeto artístico, intelectual dele, essa questão da arte, do estudo sobre o Brasil e a transformação de todos esses nossos temperos em arte e em pensamento. Por conta disso, em 99, a gente, com o primeiro espetáculo da companhia, que é o Movido a Feijão, que inclusive deu o nome para a companhia, a gente teve no Nordeste apresentando esse espetáculo que era de rua em várias cidadezinhas do interior do Cariri, do sertão do Cariri, Pernambuco e Paraíba, e já com um projeto a partir dessa viagem, também inspirado no Mário de Andrade, que era de experienciar, com o distanciamento de um viajante, uma outra realidade diferente da nossa, que a gente conhecia por filme, por pessoas que a gente conhece aqui, que vieram dessa realidade rural e, de certa forma, mais antiga, dos diários do Mário de Andrade, que tinha feito essa viagem 70 anos antes. A gente criou esse espetáculo, que é o Ó da Viagem, e que vai refletindo, né, um pouco sobre quem somos nós, a partir de um olhar distanciado de paulistanos que vão para o sertão do Nordeste e que se defrontam com uma realidade bem diferente da nossa. Sou Sebastião Marinho, cantador profissional desde 1968. Comecei praticamente menino,
Mas só me profissionalizei mesmo, quer dizer, me dediquei ao mundo da viola com 20 anos de idade. Em 1968, dia 15 de novembro, foi minha primeira cantoria com um cantador chamado Cícero Alves de Lima, mais conhecido do povão como Beija-Flor, no município de Solânia, na Paraíba. De lá para cá, nunca mais usei outra função a não ser cantar ao som da viola e como repentista, né? Não sou oriundo dessa cidade chamada Solânia, mas moro em São Paulo desde 1976. E aqui a gente conseguiu fundar uma organização chamada UCRAN, União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas do Nordeste. Todo mundo chega em peso aqui. Por exemplo, esse nosso espaço aqui, cabem sentadas aqui 50, 60 pessoas. Então, por exemplo, ali se tiver 60 pessoas, na primeira rodada da primeira bandeja, se um puxar com 10, todos chegam juntos, né? Então já são R$600, já cai no pedaço. Aí vem a segunda rodada e assim daí por diante, e são essas coisas que fazem com que o cantador sobreviva, que muita gente não conhece qual é o lado da moeda. O cantador sobrevive patrocinado pelo apologista. Eu nasci numa cidade do interior do Maranhão, uma cidade chamada Cururupu. E desde pequeno eu convivo com essas manifestações populares, né? Eu acho que desde pequeno, a gente fala que desde a barriga, né, da minha mãe, meu pai, que era brincante, cantador de Bumba Meu Boi também. Então, na realidade, desde a infância, muito próximo, isso sempre fez parte da minha vida, né? Nunca me vi sem essas manifestações. Eu vivi em Cururupu até os meus 8 anos de idade. Depois me mudei para São Luís, né? E chegando em São Luís, já fui me aproximando dos grupos de Bumba Meu Boi, que era o Boi da Madre de Deus, dos grupos de tambor de crioula, com mais, já na adolescência, já me aproximei do pessoal da capoeira de Angola. Eu diria que a capoeira de Angola também, de uma certa forma, ela me colocou dentro de um determinado contexto social em São Luís, né, na capital, já morando na capital, e que eu fui me aproximar, além dos outros grupos de manifestações populares, mas também com o teatro, né, tive sim bastante, quer dizer, alguns grandes mestres, né, foram muito importantes para mim também. Com sentimento profundo, sem esquecer a terrinha, que importa melão para o mundo. Esses nossos mestres levavam realmente uma vida de nômade, né? Eles eram verdadeiros nômades, viajavam direto. Eram pais de família que só conseguiam visitar a família uma vez por ano, isso para ficar 15 dias, porque a função exigia que eles viajassem e viajassem. E a gente tinha aqueles cantadores como verdadeiros orientadores, como educadores. Nessa época o jornal não chegava, a rádio não existia, e daí por diante, a comunicação, então, era praticamente usada por esses verdadeiros mestres, nossos ídolos. Eu tive contato com os grandes mestres, né, os grandes líderes comunitários e tal, o Tabaco, o Marciano. Marciano era um grande amo de boi. E foi o Marciano quem me botou o maracá na mão. Assim, quem fez a passagem, dizia assim, ó, você tem futuro como cantador de boi, certo? Vai em frente que você vai chegar. E o certo é que uma determinada época, ele já estava bem velhinho, já no final da vida. E aí eu cheguei em São Luís, fui visitá-lo, eu comecei a cantar, conversar com ele, ele estava com o maracá. Eu falei, meu filho,
não vou mais cantar boi, não sei o que e tal. Aí eu falei, eu vou te dar meu maracá. O maracá tá na parede. Fiquei assim também, os olhos encheram de lágrima e tal. E ele, com uma palavra, 2 palavras, ele te passa uma responsabilidade para você seguir. E aí isso aí é muito sério. Né? Quando um mestre desse fala assim, ó, você vai tomar conta disso aqui, você é quem vai levar. Você foi escolhido entre nós, entre os outros garotos, é você que vai fazer isso aqui. Você que vai nos representar lá fora. É uma responsabilidade, é um presente, é aquela coisa assim que às vezes você não espera, né? Apesar de você vir sempre procurando fazer as coisas com qualidade, com amor, com carinho, com respeito, porque você gosta. Mas aí você às vezes não espera essa surpresa, esses presentes, né? Que ele só oferece para você, né? Com muita sabedoria, com muita inteligência. Eu nasci na cidade de Garanhuns, Pernambuco, a 14 de julho de 1952. E pequeno, meu pai me levou para Recife porque ele morava em Recife. A minha mãe era de Garanhuns, meu pai de Recife. Foi para Recife, me criei lá, me criei entre Recife e Garanhuns. O meu primeiro contato com a arte, quer dizer, quando eu comecei a fazer arte, foi com mais ou menos uns 4 anos de idade, porque eu fui criado na igreja presbiteriana, né? E tinha aqueles dramas da igreja, e eu comecei, com 4 anos, a representar na igreja, os dramas da igreja. Daí fui vivenciando a arte, o teatro. Eu comecei no teatro, realmente, né? Porque eu fazia drama, eu era ator pequeno, fui crescendo. E fui estudar, já fazia quadrilha, e representava quadrilha no São João, e fazia delegado, fazia noiva, aquela coisa no teatro. Meu nome é Animados Reis, eu sou mineiro lá do Vale de Jequitinhonha, o Nordeste mineiro. Nasci lá nas margens do rio Jequitinhonha, na beira do rio. É um lugar encantador, porque é um lugar que tem um universo de rezadeiras, de canoeiros, de violeiros, de vaqueiros. Então tem um universo muito rico, e que eu cresci ouvindo as histórias dessas pessoas e convivi com elas, né? Então ia para as ilhas, acompanhava os canoeiros e ficava ouvindo aquela história, acordava para ir para o chão, para ir para a terra, para a beira do rio, para brincar, para correr, para subir em árvore, para nadar. Então foi um universo muito gostoso. E quando chegava à noite, vinha um outro encantamento, que era aquela coisa de você recolher em família, né? Minha família, 14 irmãos, e aí meu avô era violeiro, meu pai sanfoneiro, então ele, dos períodos, todo dia à noite, então ele reunia para fazer cantoria, e a gente sentava para ouvir meu avô. Mas nessas histórias, assim, eles vinham, as crianças todas da região também aproveitavam para ouvir a história. Ele contava histórias de meter medo mesmo, de arrepiar. Então a minha infância foi uma infância povoada de um imaginário popular muito grande, além da riqueza que é o Vale de Jequitinhonha, né? O tempo todo cantando em roda, dançando em roda, fazendo sapateado, fazendo lundum, fazia catira, cantava cangada, bumba meu boi, que a gente tem lá o boi de janeiro. Musicalmente, toda a brincadeira estava sempre envolvido com o cantar, com o dançar, com a roda, com o coletivo. Era sempre uma celebração. E eu lembro que, quando eu ia para as festas, meu pai me levava na cabeça ainda menino, eu ia já na cabeça da cela mesmo, ali, ou na garupa. E eu chegava, quando eu chegava naqueles encontros de boi de reis, do boi de janeiro, aí tem os palhaços. Tinha os palhaços. Aquilo, os palhaços, metia um medo desgraçado em nós, porque a gente corria. Quando um palhaço daquele saía com uma bexiga na mão, e, né, com aquela máscara, dando pinote, soltando as vozes agudas, vozes roucas, e com aquelas incorporações, né, porque é uma coisa que a pessoa incorpora um espírito que às vezes nem está no corpo dele,
que afugenta mesmo a meninada. Aí a gente corria, ficava enlouquecido, você ficava apavorado. Então lá no Vale do Jequitinhonha tem muito brincante, assim, eles incorporam, são figuras assim que ficam incorporadas a hora que eles entram, na hora que eles botam a indumentária deles, a hora que eles estão lá na madrugada, no fim do negócio, aí você fica com aquele mistério, porque você não sabe quem que é aquele personagem, quem que é aquela figura. Então você ficava com o coração palpitando o tempo todo. E o homem conversava, as coisas me perguntava, pois apesar do estudo e de sua sabedoria, muita coisa ele sabia, mas não sabia de tudo. Me perguntou, por exemplo, num gesto de ironia, quem foi que me ensinou a escrever poesia? Eu lhe respondi, patrão. Tenho certeza não, mas para esses versos meus que têm um sabor silvestre, eu só tenho um grande mestre a quem conheço por Deus. E o carro botava asfalto e a gente... Um dos encontros muito interessantes, que até um personagem que foi pro Ó da Viagem, a gente encontrou o Zé Neguinho. O Zé Neguinho era um boiadeiro, né, que sabia milhares de aboios, e cantou vários para a gente gravou num gravadorzinho simples. Ele tinha, além dos aboios, ele tinha no repertório piadas. O cara tinha uma memória prodigiosa, né? E é da relação dele com a natureza, da relação dele com aquele outro mundo, né? Então essa foi uma grata surpresa, esse encontro mesmo, e que possibilitou a gente, ao mesmo tempo, ficar extasiado com isso, e ao mesmo tempo a gente ficava chocado com as condições de vida da região. Na verdade, a gente percebia que a relação é outra, né? Não é a relação que passa pelo econômico, é a relação que passa pelo humano. E isso, quer dizer, e a cultura popular, eu acho que ela vem daí. Ela vem dessa relação que é de um homem para outro, e desses dois homens formando com os outros, formando um coletivo, e refletindo sobre as dificuldades, e fazendo uma festa que tem um peso, que tem uma densidade, e que não é uma festa como a gente vê hoje na cidade ou no país em geral, que são eventos, e que acaba degringolando para violência, um culto de uma celebrização de algumas coisas que tudo isso a cultura popular guarda, quer dizer, como um diamante, né? São as pessoas fazendo com as pessoas e para as pessoas, sem um outro intuito a não ser de preservar as suas memórias, preservar a sua tradição. Olha, dona, eu já vi muita coisa se transformar. Já vi milho virar pipoca, rato virar morcego, agora uva virar abacaxi. É a primeira vez. Na sequência, após o Ó da Viagem, a gente resolveu investir nessa questão que nós batizamos de investigação sobre a alma brasileira. E o espetáculo seguinte foi o Antigo 1850, que também foi feito sobre um texto do Mário de Andrade, um conto que se chama Piá não sofre, que é sobre um menino de 5 anos, sobre a vida de um menino de 5 anos na periferia de São Paulo dos anos 20. Para chegar no espetáculo seguinte, Mire e Veja, ao coração da metrópole. Aí sim o caldeirão, onde aqui no centro, onde se juntam gente de todos os lugares do Brasil e da cidade. Aí a gente descobriu que, sem ter planejado, tínhamos feito uma trilogia. E aí apareceu uma interrogação gigantesca, que era como inverter esse... Vamos para onde? Chegamos ao coração, aí a nossa figura poética é que inverteríamos esse cone agora para dentro dos personagens brasileiros. Que tipo de personagens seriam investigados? Então, a gente chegou que o mais interessante naquele momento para a gente seria o brincante na cidade grande, cruzando com a trilogia anterior. Então, esse brincante não só já tinha sido visto lá o cotidiano dele no Nordeste, tá? Mas como aqui, e o poder de resistência lá. Agora, como isso se daria aqui em São Paulo? E a gente não era criança de leite que no peito da mãe mamou maracatu, mamou bumba meu boi. Então, também aqui, como lá quando a gente tinha ido para o Nordeste, teve esse distanciamento que serviu de filtro. Então, a gente chega no Reis de Fumaça, reis que se desmancham no ar, que são essas pessoas que passam o ano inteiro se preparando para 4 dias do Carnaval, para 1 mês do Bumba Meu Boi, para essas sazonalidades, e que têm vidas duríssimas, com algumas exceções relacionadas à fama, à projeção, né? E
Aí sim a gente foi para a rua. E a gente se deu o direito de um determinado ponto para frente, de reproduzir, não é nem reproduzir, recriar. Por exemplo, tem uma sequência final no Reis de Fumaça que é do Bumba Meu Boi. Mas a gente não faz como eles fazem, a gente foi até ver como eles faziam, treinou como eles faziam. Então a gente participou tentando se igualar, mas é impossível, porque eu não mamei nesse peito. Eu fui crescendo e aí também começou a aparecer o circo. Então vinha o circo tourada. E eu era um menino muito curioso e muito aguçado em brincar e fazer brincadeira pro povo. Então, aí, chegou o menino, quero precisar um meu menino aí para participar de uma cena. Então, todo mundo me jogava, o povo me jogava dentro do circo, me jogava dentro da tourada. E eu fui tomando um gosto de ser de brincar pro povo, né? De ser um palhaço ali, de fazer uma representação. E eu era solto, espontâneo, então isso aí foi crescendo e eu fui aprimorando isso. Depois veio o Frei Chico, que é um violeiro, um padre violeiro, e ele chegou lá fazendo um trabalho muito bacana com a comunidade, e foi pegando a gente, juntando com um grupo de jovens, e montando um grupo de dança, de teatro, e esse movimento foi crescendo até eu falar, eu preciso sair daqui, eu preciso trilhar um caminho. Eu fui para Belo Horizonte, lá encontrei uns grupos de teatro que deu uma abertura, me convidaram para ser ator de teatro infantil, e aí eu fui tendo essas experiências. Eu fui virando um brincante, assim, dentro da cultura popular, dentro do teatro popular, né? Por exemplo, eu fui de Jeca Tatu, Pedro Malazarte, eu fui João Grilo, eu fiz João Grilo, né? Então, essas figuras, assim, mais pitorescas dentro da cultura brasileira. E aí eu segui minha trajetória. E fui me envolvendo com isso, e então eu viajei, vim para São Paulo a convite de uma diretora de teatro. E eu fui no Vento Forte. E aí era uma peça mineira que estava no Vento Forte estreando. Acabei que eu vim só para ficar um fim de semana, e acabei ficando. O grupo voltou e eu fiquei em São Paulo. Por minha sorte, eu também conheci o Tião Carvalho, do grupo Cupuaçu, que me chamou para ser um dos brincantes do Bumba Meu Boi. Falou, pô, você tem na natureza de brincante assim. Será que você não quer ser o pai Francisco do Bumba Meu Boi? Eu falei, pai Francisco do Bumba Meu Boi do Maranhão? Eu nunca tinha visto. Aí ele falou, não, mas você já é o pai Francisco. E entra e bota o couro, bota a fantasia, aí pronto. Aí eu revirei o foguete do Maranhão lá no Morro do Querosene. Eu fui me soltando a minha alma de brincante. E aí eu fui também, no decorrer dessas vivências com os grupos de teatro, eu também estava tendo, eu nunca abandonei, na verdade, o meu contato com a cultura popular. Eu saí de São Luís porque eu recebi um convite do Hilo Clube, meu mestre também, que é diretor aqui do Teatro Vento Forte, meu mestre, meu amigo. Recebi um convite deles faz 30 anos, né, para fazer uma turnê universitária nos Estados Unidos. E aceitei o convite, né, e fiz essa turnê. Quando eu voltei para o Rio, e aí eu já tinha trabalho no Rio, já com eles, eu continuei trabalhando com o grupo de Teatro Vento Forte, continuei trabalhando no Rio, e fiquei 1 ano no Rio. E depois esse grupo mudou para São Paulo. E aqui em São Paulo, trabalhando com o grupo de Teatro Vento Forte, a gente começou, foi engraçado, porque a gente começou, tinha um curso de formação no teatro, de formação de atores no Teatro Vento Forte, em que eu, quanto dançarino popular, tinha essa cadeira de dança brasileira. E daí eu fui recebendo alunos, e esses alunos, determinada hora, a gente viu que era muito... A gente ficou incomodado de ficar só dentro da sala de aula e precisávamos levar esse aprendizado para a rua. E daí que surgiu o grupo Cupuaçu, como consequência a festa no Morro do Querosene e vários outros grupos, e onde eu vim também me afirmar quanto professor, quanto diretor de dança, quanto pesquisador, quanto esse monstro de ouro que
que me cerca também. Mas derrubou uma árvore. Árvore velha, brasileiro. Ô, pessoal, foi esses dois, foi? Eu entrei no colégio e já me entrosei na arte, Então eu fazia parte do orfeão da escola, eu cantava, né? Eu fazia parte do grupo de teatro da escola e fazia parte da marcenaria. Então eu trabalhava nas mesmas áreas que eu trabalho hoje. Eu canto, eu toco violão um pouco, eu faço artes plásticas, faço gravura, essas coisas todas. E o Teatro Mamulengo, que apenas deixei de fazer teatro de ator em palco, né? E passei a fazer o teatro de bonecos. E aí fui crescendo nessa escola, nesse colégio. E aí a coisa foi aumentando, e dirigindo peças, e aí dirigindo o grupo de teatro lá do Jordão, que era o bairro que a gente morava, o grupo Acauã, que eu fui fundador. Nesse meio eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei um tempo lá no Rio de Janeiro, fiz 1 ano e meio na Escola Martins Pena, na Escola de Teatro Martins Pena, e depois voltei, porque por um monte de confusões que eu tive que voltar para Recife. Fui aluno de Hermílio Borba Filho, tive esse prazer, conhecê-lo e ser aluno dele, e de outras pessoas interessantes. Maria José Campos Lima Selva, que me deu as primeiras aulas de técnica vocal, e foi muito bom para mim. Passei lá na Escola Martins Pena com facilidade, graças a Deus, mas tive que parar o curso e voltei para Recife. Eu entrei na faculdade, fiz vestibular e passei na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e fiz meu curso de Pedagogia na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, lá em Pernambuco, em Olinda, vizinho de Recife, aquela cidade maravilhosa. Eu vou construir um hotel de luxo para trazer turistas americanos, meus compatriotas, que têm dólar para gastar. E vou derrubar todas as árvores que tem por aqui e vou deixar só um pouco de mata para fazer o meu hotel. Trabalhei um tempo também na Fundação Secosne, com Mário Escobar e Mário Carvalho. Augusto Bonequeiro, que está lá no Ceará, que é um outro brincante muito bom. Ele fazia uma espécie de mamulengo, não era um mamulengo como esse que eu faço hoje, mas era inspirado já no mamulengo. E a gente montava as peças do mestre Ginu, Januário de Oliveira, que é autor do Professor Tiridá. A gente montava a Viúva Alucinada, o Matuto Sentando Praça, a Usina do Coronel Djavunda. E assim era muito bom. E eu tocava violão e Serena batia bombo. A orquestra era só isso. Eu no violão e ela no bombo, e Augusto com Isabel dentro da barraca brincando com os bonecos. Fui vendo aquilo e já me interessando por boneco, já me interessava antes. Mas aí eu comecei a pegar, a primeira história que a gente montou foi o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau. E eu levava esporro de Augusto, levava bronca de Augusto direto, porque eu vinha de teatro de ator, e eu não manipulava direito. Então eu pegava o lobo, manipulava com essa mão direita, e a outra tinha uma cordinha que puxava a boca do lobo. E aí eu ficava parado, e em vez de manipular, eu ficava representando. Seus porcos, eu vou comer você. E o boneco parado, ele, mexe o boneco. E eu ficava naquela onda, porque aí fui aprendendo manipulação e fui aprendendo. Aí eu peguei mulungu, que é a madeira que a gente faz o mamulengo. Peguei uma faquinha, fiz o meu primeiro boneco. E comecei a me apaixonar pelo mamulengo, que eu já assistia desde pequeno. Desde 4, 5 anos de idade. Minha mãe me levava, o mestre Ginu brincava lá em Afogados, onde a gente morava. E eu ia ver e a cobra engolindo os bonecos, e eu ficava fascinado com aquilo. Ele me marcou, nunca me esqueço. Como marcou hoje em dia as crianças também. E aí eu comecei com o mestre Solon e o mestre Saúba. Depois Pedro Boca Rica, eu tive amizade com Pedro Boca Rica, ele ia lá pra casa, tem alguns bonecos dele na minha mala, que ele fez pra mim lá, a gente sentado fazendo junto no Mulungu, que ele não tinha trabalhado no Mulungu ainda, só na Imburana. Porque os bonecos do Ceará, do Casimiro Coco, são feitos na madeira chamada Imburana. E os de Pernambuco, na madeira chamada Mulungu, que é diferente. E aí comecei no teatro de boneco.
revoltada por não ter encontrado um homem de... Em 1976, eu chego aqui em São Paulo para participar da Semana Nordestina no AMB. E trazendo aquela imagem como os caboclos vinham de lá e passavam para a gente de volta, né? Aí eles diziam, São Paulo é uma coisa diferente daqui. Lá não existe, parece incrível, lá parece que o dia não existe, ninguém tem direito a ver o sol. A gente, parece tudo à noite, parece tudo é noite. Aí trazia aquela imagem. Aí dizia, agora cada um prédio de luxo, é uma maravilha, aquelas ruas, aquelas maravilhas. Então colocava aquilo na cabeça da gente, lá do outro lado. Quando cheguei aqui na Júlio Prestes, aí disseram, São Paulo, eu digo, isso aqui é São Paulo, é. Aí eu desço do ônibus, olho para um lado e para outro. Eita, a frustração dos diabos. Aquelas calçadas cheias de mendigos, aquelas ruas sujas, os prédios, aquela fuligem desgraçada que tem nos prédios, essa sujeira preta. Eu trazia o endereço de um monte de pessoas conhecidas minhas aqui na Rua São Paulo, aqui na Rua Glicério, mas nessa região da Liberdade. Aí quando eu trazia a viola para visitar, a turma dizia, não, traga a viola. Aí eu chegava e ia visitar aquele povo aqui nos cortiços, morando um monte de 11, 15 pessoas num quartinho do tamanho de nada. Dividindo-se ali, dormindo tudo junto, parecia um bicho de ruma, como dizia meu avô. Mas quando a viola, eu trazia a viola, que tirava a viola da capa, começava a tocar, quando a viola descia o dedo na viola, eita, chororô danado. Aí era todo mundo chorando aquele negócio e eu me emocionava junto com eles. E comecei a viver aquilo. Aí vi que não podia sair de São Paulo nunca mais. Voltei lá, fiquei 2 meses no Nordeste. Mas só com 2 meses eu já voltei, não consegui. Eu digo, não, lá em São Paulo tem que estar precisando de um trabalho muito sério. Por um outro lado, essa temático na cultura, você tem, né? Você tem essa história que vai sendo elaborada por muitos anos. Então, se você começa a pegar a história do boi, a dramaturgia do boi, você ali tem todas as relações sociais muito claras. Você tem os comportamentos das classes que estão ali dentro, do dono do boi, né? Até o Sebastião, que é aquele que a mulher dele está com vontade de comer a língua do boi, ele tem que matar o boi predileto do patrão. Daí como é que ele faz para se livrar dessa relação que ele, enfim, ele fez uma coisa que era proibida, ele contrariou o poder, né? Então, na verdade, a gente percebe também na cultura popular toda essa elaboração que faz com que o indivíduo consiga sobreviver, né? É uma maneira de você questionar as relações de poder e de você fazer, vamos dizer assim, uma elaboração do mundo que você vive, das diferenças, desse poder opressor, talvez, né, essa coisa da orgia, da festa. Então, aquele momento que explode, é um momento que tem uma reversão, tem uma revolução que é feito por essas coletividades e que talvez tem o sentido de atenuar a dureza da vida, né? Atenuar esse cotidiano de pega na enxada, trabalha, ou se você pegar o trabalhador urbano, é ônibus, metrô, ônibus, né? O patrão falando. Quer dizer, tudo isso é para atenuar uma coisa que a gente não conseguiu dar um passo à frente, que é criar uma sociedade diferente nesse sentido. E que a cultura popular, no momento que ela se passa, ela cria essa revolução. Ela reverte os valores, ela põe todo mundo igual, através do quê? Através da arte. Eu acho que, assim, as comunidades que a gente conheceu aqui em São Paulo, de certa forma, a cidade propõe um desenraizamento do indivíduo, né? Ela é um antípoda dessa realidade do interior, né? E que a gente vê em grande parte da cidade esse desenraizamento. Quer dizer, São Paulo é formado por levas e levas de imigrantes. Então a gente vê que nessas comunidades que conseguem restaurar
essas brincadeiras, ela ganha uma outra qualidade de vida. Ela ganha numa coletivização. Ela foge do padrão do cada um por si. Então, em torno dessa brincadeira, você cria uma comunidade que não é religiosa, que não é messiânica, que não é ideológica, nesses sentidos todos totalitários. Você cria um lugar de respeito. Eu acho que São Paulo é o lugar que revela o artista e revela esses brincantes. Eu me senti revelado aqui, apesar de ter feito essa trajetória em outros lugares, mas eu acho que São Paulo me acolheu para esse universo. Acho que as pessoas aqui, por ser um lugar cosmopolita, de uma diversidade de povos, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, eu acho que as pessoas têm uma curiosidade em ver esses artistas, em saber o que eles fazem, quais são os brinquedos e as brincadeiras deles, e o que isso representa para eles. Eu passo o ano inteiro brincando, eu ganho meu dinheiro brincando, mas eu brinco, mas o povo brinca, eu alegro a alma do povo. Então, eu sou bem recebido em qualquer lugar onde eu me apresento em São Paulo. Se eu vou lá na periferia, me apresentar na periferia, as crianças logo já entram na alma da brincadeira. Por quê? Não sei, por causa que eu acho que essa coisa dessa diversidade que fica aqui, e essa sede de voltar, né? Porque você vai de encontro com a sua ancestralidade, com o que ficou para trás, com o que ficou lá no passado, né? Então eu acho que São Paulo é um lugar para revelar o brincante, assim. Eu não vejo outro lugar. E olha que eu já viajei para o Nordeste, já brinquei, mas eu acho que aqui São Paulo é demais, é de impressionar. Eu tenho um grupo que eu fundei desde 1998, o Grupo Folhas e Folguedos. E esse grupo, com toda essa minha história, com toda essa bagagem, eu fui convidando, agregando outros artistas também populares. Assim também como eu levo os mestres da Folia de Reis, dos ternos de reis que nós temos aqui em São Paulo. Nós temos companhia de reis. Aqui em Cotia, por exemplo, nós temos 6 folias de reis e todas elas têm brincante. São palhaços natos, lá da minha região. Tem gente que é até alagoano, pernambucano, e tem muitos lá do Vale do Jequitinhonha. Eu levo porque é um brincante e vai enriquecer mais a brincadeira, porque esses mestres têm uma sabedoria muito peculiar de cada um. Então, cada um é um brinquedo e uma brincadeira diferente. Numa brincadeira popular, o mestre, ele não é aquela celebridade que só fica ali porque ele é o mestre. Ele é o mestre porque ele tem o dom de contagiar todo mundo. Ele tem o dom de aglutinar todo mundo, de fazer disso uma comunidade. Agora eu estou perguntando a você. Você tem namorada? Para encerrar aqui, você responde isso. Tem namorada? Tem. Ela é carinhosa? Gostosa. É isso. Cheguei em São Paulo no dia 10 de dezembro de 1985, como todo pau de arara chega. Só que eu vim de avião. Fui mais privilegiado. Mas com uma bagagem imensa, violão, livro, disco, mala, a gota serena, como diz a minha terra. Cheguei aqui e fui morar com o pessoal e morei pouco tempo. Depois conheci uma pessoa, uma alemã, Angélica Hilter, que foi minha empresária durante muito tempo, e minha mulher. A gente ficou casado 9 anos e ela me vendeu muito, deu uma levantada na minha carreira aqui, me ajudou também. E depois a gente se separou e eu continuei fazendo teatro, e foi aqui em São Paulo que eu fiz a minha mala de boneco mesmo. Eu vim com alguns bonecos que eu tinha montado do Tortura do Coração, de Ariano, e vim pra cá com esses bonecos. E aí, a gente começando, a gente pagava para trabalhar naquela época, porque a gente pagava o lanche, pagava a condução, não tinha cachê. Quando eu recebia um cachê era de vez em quando. Então eu botava um mamulengo hoje e botava um mamulengo 1 mês depois, 2 meses depois, 6 meses depois, entendeu? Até você se consolidando, ficando conhecido. Então era uma coisa muito penosa. E fui fazendo minha carreira, e fui brincando, aí comecei a trabalhar para o Sesc, trabalhar nas empresas, e fui fazendo, e fui brincando, e fui formando minha mala. E nessa minha separação de Angélica Hilter, eu conheci
Regina, né? Regina Drosina, que é a minha mulher há mais de quase 15 anos praticamente. E aí, quando eu conheci Regina e a gente se entrosou e começou a morar junto, depois se casou, tivemos 2 filhos, aí a minha vida realmente mudou mais ainda, porque Regina me levou por caminhos bem melhores, entendeu? Me mostrou coisas bem melhores, assim, mais claras. Inclusive, ela já tinha um potencial artístico. Eu digo que ela era uma artista ainda em potência, mas não era em ato, entendeu? E aí, quando a gente se conheceu e começou a trabalhar, e ela começou a fazer, eu ensinei ela a fazer gravura. Ela teve as primeiras aulas de xilogravura comigo, e ela hoje faz gravura muito bem, escultura, faz boneco pra mim, me dá o boneco prontinho, vestido, eu só boto, eu digo, eu quero um personagem assim, ela faz. O cara morreu de velho! Deu pelota na galinha! Maricela deu na nega! Catadora na neguinha! Lembro de uma história, de uma da situação durante a pesquisa. Um dos grupos que a gente trouxe, por uma apresentação e para ajudar a gente na oficina que a gente fez, paralela, foi o boi do Morro do Querosene. Então tinha lá as pessoas que ajudaram e tal. No dia da apresentação deles, apareceu quase todo mundo. E ninguém estava interessado em quanto que eu vou receber. Quer dizer, essa coisa de estar no sangue, de participar democraticamente, porque tem esse efeito a gente viver não anestesiado, narcotizado, mas essa poética que o Pedro falou, que está presente no povoamento do imaginário, é a contraparte do narcotizante. Quer dizer, também por um momento, e que a gente pretende que seja, aqui no Feijão, inclusive, o maior possível, viver e relacionar o poético com a vida prática. Porque senão eu viro um burocrata ou então um alienado, um viajante, não sei o quê. Então, eu acho que essas comunidades conseguem um casamento dessas duas coisas que é invejável. Então, no bom sentido, a gente inveja isso e tenta implantar aqui. Não sei se assim, de caso pensado, mas aquilo foi marcante, na época da pesquisa, ter assistido essas coisas. As festas lá no Morro do Querosene, as manifestações, elas começaram de uma forma muito simples. O morro, ele tem uma certa situação ali geográfica que é muito interessante, porque ele fica entre uma grande avenida e uma grande rodovia, que é a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a rodovia Raposo Tavares, e que de muita circulação, mas o morro em si, geralmente quem vai no morro é quem vai para o morro, não é muito lugar de passagem, então ele termina tendo um certo gueto ali, um lugar meio sossegado. Então ali que a gente chegou, quando eu cheguei, fui morar lá, né? Eu e mais tarde meu irmão, o Pedro, que hoje em dia mora na França, e a gente fazendo teatro, a gente levava o pessoal que fazia teatro com a gente para fazer teatro infantil na rua, né, para as crianças do morro, domingo de manhã, e fazer aquela brincadeira e tal. Fosse fazer festa dentro de casa e levava essa festa para a rua, entendeu? Tocando, ou festa, ou roda de samba, ou forró, ou tocar Bumba Meu Boi. Então essa festa foi saindo de dentro de casa para a rua. Isso foi tendo uma determinada simpatia com, eu diria, com uma boa parte da comunidade, né? Principalmente as crianças, né, os idosos e tal. Então isso foi muito legal. Isso foi crescendo, foi transformando uma festa, e a partir daí a gente foi organizando. Uma festa que ela vinha esporadicamente, a gente começou a fazer as festas, a festa do boi, né? E fazer a festa para São João, que acontece no meio do ano, né? A gente foi fazendo dentro da organização nossa e sentindo a necessidade de organizar. Como você vai organizar? Tem uma hora que você reúne um grupo de pessoas. Você fala assim, bom, já que a gente está tocando, a gente precisa beber. Então onde é que vai beber? Vamos comprar bebida? Vamos. Agora só que é o seguinte,
Bom, vai dar fome. Vamos comprar comida? Vamos. Dá fome. Só que isso vai crescer. Bom, já não dá mais pra gente organizar. Aí chega alguém que vai botar uma barraca. Pô, que bom que você vai botar uma barraca, a gente não vai ter que se preocupar com comprar bebida e tal. Você já vai fazer. E exigir do brincante que ele seja inteligente. O brincante, ele tem essa obrigação inteligente, principalmente ele sendo líder comunitário, né? Ele tem que ter essa, ele tem que ser essa função do pensador, né? Ele tem que lidar com todo mundo, ele tem que lidar com as diferenças. É um trabalho de resistência cultural, sim, né? Mas ela tem essa intenção de agregar pessoas. Busca nas nossas relações um outro tipo de relação que ele seja potencialmente mais criativo para o nosso trabalho artístico, para as nossas pesquisas. E essa influência é uma coisa que é muito importante, né? Na verdade, esse outro tipo de funcionamento, essa coisa onde mais comunal, mais comunista no bom sentido, vamos dizer, né? Onde as relações se dão mais do ponto de vista horizontal, onde o que você faz junta, né? E isso cria relações, não que acabe com os conflitos, é mentira isso, mas nem com as lideranças. Nem com as lideranças, a gente, né, ela vai criando. Então, desse ponto de vista da formação do grupo, isso foi muito importante. Esse contato com a cultura popular nos alimentou muito esses anos todos. E fez com que isso passasse para a gente tentando resolver essas nossas questões e a continuidade desse trabalho de grupo de um modo amplo, né? Na pesquisa artística, nas relações, que a gente percebe que isso tudo está imbricado. Não tem uma criação do Feijão que não seja influenciado pelas relações que a gente trava, que a gente estabelece. Ai, que saudade que eu tenho do meu Recife. Quanta saudade daqueles velhos carnavais. E aí eu comecei a brincar mais e brinco até hoje. Eu tenho uma relação com a brincadeira muito interessante. E eu tenho uma facilidade muito grande, porque eu toco viola, eu canto de improviso com os cantadores, eu canto com o Sebastião Marinho, com o Andorinha, com qualquer um deles. Não profissionalmente, para me apresentar, né? Mas porque eu gosto de brincar. Mas num pé de parede, aqui em casa, num bar, em qualquer lugar, eu vou lá e bato baião de viola com esse, com uma mocinha de parceiro, com qualquer um. Não tem medo, não. Eu posso levar uma pizza, mas eu não me incomodo de levar pizza de violeiro bom, porque é até engraçado que eu não sou um repentista, né, profissional. Aí nas artes plásticas, também brinco um bocadinho nelas, né? Tenho peças no Museu da Alemanha, no Museu für Völkerkunde, no Museu dos Povos lá em Frankfurt. Tem 24 obras lá inventariadas, expostas lá no museu, isso é muito bom para mim, fico muito feliz. Não me dá orgulho nenhum, graças a Deus, só fico contente porque estou lá, não é? Para mim é bom. Agora, de todas as artes que eu faço, a que eu sou mais apaixonado mesmo é o teatro de mamulengo. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vou. Bem, essa saleta que nós temos aqui, para a cantoria de viola, ela já é uma réplica das cantorias de pés de parede lá do Nordeste, feita nas residências, né? Nas casas de família, que é muito usada no nosso interior. Aqueles salões enormes, aqueles casarões grandes. O cara convida os parentes, todos os vizinhos, toda a vizinhança, para assistir uma dupla de repentista cantando naquele salão. E foi assim que eu me criei cantando e assistindo e depois cantando como cantador. E então aqui em São Paulo a gente arrumou esse espaço aqui, que justamente ele é isso aí, esse espaço de uma casa de família onde tem a cantoria. O grupo, ele é um grupo aberto, né? Então sempre tem pessoas chegando e tal, né? A gente chama até de uma população flutuante, né? Tem gente que são, uma boa parte são fundadores, tem pessoas que já passaram por aqui pelo grupo e tal, alguns voltaram, e tem pessoas chegando aí. Eu participo da festa, participo sim cantando, dançando e tal, atuando, e
Não só eu com minha família, minhas irmãs, meus filhos, e os meus vizinhos, meus amigos, minhas amigas, minhas vizinhas. Eu me sinto orgulhoso por estar contribuindo, né? Eu me considero, sim, fazendo parte dessa história, né? Me sinto orgulhoso por estar fazendo parte dessa história e orgulhoso por estar rodeado de um monte de gente bonita aí, trabalhando junto comigo e tal. Gente de bom coração. Tenho saudades da terra, da querida Julieta. Oi, pá, oi, pá. Ai, que saudade que eu tenho do meu Recife. Quanta saudade daqueles velhos carnavais. Ai, que saudade do boi maracatu e papangu, e da maracá, pulando no frevo garboso, bebendo, batendo, chupando caju.